Fala galera, eu sou o Felipe, a gente está começando mais um Facilitadores de Inovação versão podcast. A gente está indo para o nosso quarto episódio. Estou começando a perder as contas, mas é por conta de não ser muito bom de números. É que teve algumas coisas que aconteceu no teu final de semana aí que... Você tá com saudade de mim? Bagunçaram a cabeça, né? Você tá com saudade de mim? Tava um pouco, fiquei um pouco com saudade. É bom passar o fim de semana com você também. Fico feliz. Seguinte, só para relembrar, é importante todo mundo que está acompanhando a gente entender que o Facilitador de Inovação foi um movimento criado para que a gente entenda que o futuro não é um lugar para onde a gente está indo só, sendo levado. O futuro é um lugar que a gente está criando e para isso a gente precisa assumir o protagonismo da nossa própria carreira, do nosso negócio, enfim, dos movimentos que a gente representa. Então a gente criou esse espaço, esse movimento, para que a gente discuta com vocês, traga para vocês conteúdo e novidades, para que a gente se ferramentalize para transformar o nosso próprio futuro em um lugar de possibilidades, de oportunidades, de objetivos alcançados. Então, o nosso podcast é mais uma versão dessa nossa comunidade. A gente recebe aqui dentro desse nosso conteúdo pessoas que a gente admira demais da conta. Então, vocês já tiveram, né, a oportunidade de ver isso nos últimos 3 episódios. Hoje é só mais uma dessas nossas possibilidades que a gente está abrindo, certo? É isso. Fala, galera. Sou o Tom. Estamos aqui hoje, né, com a presença ilustre da Shirley, e cada vez que a gente conversa com ela tá mais importante, né, naquilo que ela faz, assim. A gente só não consegue, né, chamar ela de doutora. Então, é mais difícil chamar de doutora Shirley. Por favor, né? Mas é muito massa, assim, estar perto e poder trocar e acompanhar, assim, o crescimento de pessoas, né, que a gente admira há bastante tempo. Então é um prazer te receber aqui hoje, Shirley. Conta um pouquinho quem é você na fila do pão, a quantidade de coisa que você faz aí, que a gente sabe que é bem bacana. A gente já teve outras oportunidades de gravar com a Shirley lá na pandemia, né? E a gente vê, assim, a quantidade... Toda vez que a gente troca experiência com ela, a gente aprende uma coisa nova, descobre uma possibilidade nova. A gente tava falando de futebol aqui no começo, mais uma empreitada aí que tá com ela, né? De alguma forma, mas se apresenta aí pra galera entender um pouquinho quem que é você. Olá, Felipe. Olá, Tom. Olá, pessoal. Para mim é uma oportunidade incrível estar com vocês. Eu aprendo muito com vocês. Vocês têm uma facilidade de tornar as coisas mais simples, das mais complexas que a gente pode imaginar. Então é muito, muito honroso, é muito bom para mim estar aqui. Então eu sou Shirley, sou advogada, sou mãe, lavrense, varginhense de coração. E hoje eu estou como vice-presidente da UAB aqui em Varginha. Sou estudante também de pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas, sócia da banca Chalfon Advogados há 14 anos. E estou aqui, podendo tentar somar um pouquinho e aprender muito com vocês também. Muito bom. Só para não deixar esquecido, eu já vou falar no começo, porque eu tô blogueiro. Então vai lá. Tem uma plaquinha ali, gente, não confunde não, pelo amor de Deus. Quando vocês digitarem no Instagram facilitadores, vai já abrir uma porrada de coisa. É facilitadores de inovação, tá? Aí vai aparecer esse símbolo aqui, ó, que tá na tela. Exato. Segue. Então, Instagram, no YouTube, né? Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Faz o comentário. Recebemos visitas. Tá chegando a nossa próxima convidada. Inclusive, entra a Natália do Cicobi, né? Pode... Tudo bem? Não. Tá só. Voltando, esqueci o que eu tava falando. Doce. Parte blogueira. Isso, comenta, manda pros amigos, enfim, compartilha com todo mundo. A gente sempre fica muito feliz. Para começar, Shirley e Teodoro, eu queria entender um pouquinho, de forma bem clichê, do começo. Por que direito? Assim, eu vou falar uma visão superficial, boba e talvez até um pouco inocente. Eu conheço muita gente que escolhe o direito, óbvio, por vocação, mas tem muita gente que escolhe por abrangência, né? Pela capacidade de ter várias áreas envolvidas dentro dessa carreira. Como é que foi para você escolher a cadeira do direito? Então, direito para mim, muito assim, distante, superficial. Na infância ele dizia alguma coisa. Gente, é muito engraçado, mas eu lembro, eu era criança, um dia eu tava caminhando com minha mãe no meu bairro, e eu vi um carro com adesivo de uma faculdade de direito aqui da cidade, que eu não vou falar o nome, né? Mas tava lá o adesivo. Eu falei, mãe, o que é isso? Aí ela falou assim, isso aí é quem estuda pra ser advogada. Eu, nossa, acho que eu quero ser advogada. Mas até chegar nessa trajetória, eu tive vontade de ser enfermeira, muito por conta de problemas de saúde do meu pai. Depois eu tive vontade de ser policial militar, mas o direito sempre tava ali.
Então, quando surgiu efetivamente a oportunidade mais concreta, ok, eu acho que agora dá para você tentar entrar numa faculdade, eu não tive dúvida. Tanto que eu fui aluna do ProUni, né? Então, eu podia selecionar 5 cursos para eu fazer, e eu selecionei direito de cima a baixo. Todas as 5 opções eram direito, só mudava o lugar. E o direito sempre fez muito sentido para mim. Confesso que, a princípio, eu não enxerguei tanto a questão da abrangência, mas eu tinha muito essa coisa mesmo do senso de justiça. Justiça era uma palavra que sempre falou muito alto para mim, desde que eu comecei a me entender um pouco mais como ser político, social, enfim. Então, justiça sempre bateu muito para mim. Então, foi uma decisão mais olhando pelo aquilo que podia ser na minha vida e o que eu poderia ser como instrumento disso na sociedade, mas depois, é claro, que a gente começa a enxergar que o leque é muito maior, né? Que o eixo é muito mais abrangente do que a gente imagina. E o que você queria defender no começo? A justiça pro quê, especificamente? Como é que foi essa relação para você? E, tipo, quando você chegou, para emendar a pergunta, quando você chegou na faculdade, assim, tipo, expectativa versus realidade, como é que foi isso? Bacana. Essa questão do justiça social. Você se olhar no espectro da sociedade, enxergar que existem outros muito distantes, te faz querer saber o que você precisa fazer para chegar lá. E às vezes gera aquela sensação de que eu poderia estar lá se não fosse uma série de senãos que são injustos. Aí vem isso, Tom, muito legal, essa expectativa versus realidade. Você chega na faculdade, primeiro ano de faculdade, gente, você não fala sobre isso. É muito teórico, né? É muito uma teoria muito mais de social, de filosófico, né? Então, assim, você fica naquela, quando que eu vou finalmente falar do que eu quero falar? Mas com o tempo, pra falar a verdade, o que aconteceu foi que superou as minhas expectativas. Se todo mundo tivesse condição, acho que o direito era um curso que todo mundo deveria fazer. Porque abre, expande o seu horizonte, a sua cabeça de uma maneira que você começa a enxergar justamente que nem sempre é com o outro. Às vezes é muito mais com a gente, de como a gente se posiciona, como a gente enxerga as coisas e o que a gente quer fazer a partir daquilo que a gente tem acesso. Então, a expectativa versus realidade, no começo frustra um pouco, depois supera. Pra mim, superou. O Chile, você falou esse lance do direito abrir, né? Tem aquela máxima, eu nunca sei de quem é também essa frase, mas depois nossa produção coloca os créditos aí, que é tipo uma mente que se expande. Como é que é? Nunca mais volta ao seu tamanho. Isso, original. Obrigado. Nunca mais volta pro seu tamanho original. Você não acha que isso tem relação com acesso ao conhecimento, não? Tipo, com não certeza. Só direito. Porque o que eu fico pensando toda vez que a gente tem acesso a uma informação nova, a gente começa a perceber o quanto a gente não sabe, né? Sobre as coisas. A quantidade de coisa que a gente ainda vai descobrir. Por conta de possibilidade mesmo, né? Tipo, o ignorante não é aquela pessoa que não sabe das coisas, é aquela pessoa que tem certeza que sabe das coisas. É o pior, né? Total. E o que eu fico imaginando também é que, tipo, essa possibilidade que o conhecimento tá pra gente, é óbvio, ela não tá ainda democratizada do jeito que deveria estar, mas ela pode vir das mais variadas áreas, né? Não só da faculdade, não só da leitura, não só da escuta, do assistir, mas às vezes do viver também, né? A gente vê muita gente muito sábia que nunca pisou numa escola. Nossa, Felipe, fabuloso isso que você falou, assim. E eu queria muito te perguntar sobre, assim, eu acho que essa sua capacidade não vem só da experiência que você teve com o direito, talvez venha das experiências que você teve na sua vida. Faz sentido pra você? Faz total sentido. E é engraçado você falar disso, porque essa semana eu conversava com uma amiga e a gente tava falando à luz da Bíblia mesmo, né? Que tem um trecho que fala assim: meu povo padece por falta de conhecimento. E eu gosto muito daquela frase que fala: conhecimento é poder. E concordo com você, às vezes não é o letramento acadêmico tradicional que traz essa questão do conhecimento, do que a gente faz a partir disso, né? Mas é muito sim da vivência, das experiências absorvidas. E assim, falando sem nenhuma demagogia, eu aprendo muito com vocês nos bate-papos mais informais. Sempre tem alguma coisinha que eu falo, nossa, deixa eu ver o que aquele Tom falou mesmo. E é muito rico isso, porque eu acho que quando a gente consegue experimentar as vivências de uma forma muito ativa, a gente de alguma forma consegue aplicar. E eu tenho um colega que chama Alain Miranda, um grande professor, e uma vez ele falou assim pra mim: Shirley, tá na hora de você parar de acumular bagagem e começar a colocar em prática. E aquilo fez tanto sentido pra mim, ele falou pra mim isso tem uns 3 anos, que eu comecei a pensar assim, gente, o que realmente eu aprendi? Porque agora é a hora de eu provar o que eu aprendi realmente. De tudo que eu li, de tudo que a gente conversou, o que se tornou conhecimento e eu vou aplicar disso tudo. Então, acho que o conhecimento também conversa muito com isso, né? Das experiências que a gente tem, do que a gente aplica, a gente comprova, testou, né? Validou, valeu a pena, o que a gente faz daí em diante. Tem um
ponto aí, eu tava refletindo já enquanto você tava falando e você acabou direcionando a conversa para esse lado, sobre esse despertar que pode ter aceso, né, essa chama a partir do Alan, seu amigo, mas eu queria entender, assim, porque, assim, tem um monte de gente que faz essa mesma trajetória que você, assim, entra na faculdade, vai muito bem, mas parece que não consegue ter um despertar de entender, assim, o potencial, o seu papel enquanto profissional, enquanto pessoa, diante das situações. Como é que você conseguiu estar atenta e desperta para perceber que realmente o direito poderia ser uma ferramenta de alcance dos seus objetivos, de transformação, mas quanto que realmente começou a conectar, assim, teoria e prática para você, que você foi encontrando o seu caminho dentro da área de atuação, assim, porque eu acho que às vezes, principalmente acho que no direito, para entrar tanta gente, né, mas em diversos cursos, as pessoas entram, até conseguem sair bem, mas não conseguem ter aquele resultado, ter uma efetividade enquanto profissional, assim. O que você acha que fez você conseguir conectar essas duas coisas? Foi essas vivências? Como que foram as primeiras experiências nesse sentido? Tão interessante que, às vezes, parece que a gente olha para as pessoas e fala, poxa, o fulano é um ótimo aluno, né? Por que não deu certo? E eu não sei até que ponto esse não deu certo. Eu falo assim, por experiência bem próxima de mim. A minha irmã mais velha, a gente cursou faculdade juntas. E aí ela passou no AB junto comigo. Ela é inteligentíssima, a Sheila. E aí ela advogou um tempo, inclusive no escritório, onde eu sou sócia hoje. Depois ela parou de advogar. Depois disso, ela fez agronomia, física, matemática. Caramba! E hoje ela não atua em nenhuma dessas áreas. Todos esses cursos em federal ela fez. Ela é um crânio. E aí, assim, a gente pode olhar à distância, poxa, a Sheila não deu certo no direito. Mas será que não deu certo mesmo? O mundo tem tantas oportunidades, né? A sociedade tem tantas opções, e às vezes, Tom e Felipe, eu acho que a gente pode se direcionar por caminhos que fazem mais sentido pra gente naquele momento. Sabe aquela questão de além do querer, da necessidade? Eu preciso fazer uma faculdade, eu vou fazer o direito, que é o que surgiu pra mim, é o que eu acho que tem afinidade. E depois eu terminei, não faz tanto sentido. Conheço pessoas que fizeram direito, advogaram, depois entraram na faculdade de medicina, por exemplo. Então, dando super bem. Áreas que não são nada afim, né? Então, assim, só pra contextualizar que às vezes eu acho que não é nem o que não deu certo, às vezes a pessoa não se encontrou naquele momento. Mas pra mim, a questão necessidade também falava muito alto. Eu sabia que a faculdade que eu fiz, eu gostava muito e tinha que dar certo. Eu não tinha muitas opções, assim, de escolher, vou fazer outra coisa agora, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Não, eu tinha que dar certo. Pra mim, naquele momento, o que eu entendi era assim, eu fiz, agora o que eu vou fazer com isso, como eu vou ganhar dinheiro com isso, mas é muito nebuloso, porque na época de faculdade, eu confesso que quando eu comecei, eu pensava em concurso público. No último ano de faculdade, eu precisava fazer um estágio. Surgiu a oportunidade, eu me apaixonei pelo direito, assim, pela advocacia, né? Me apaixonei pela advocacia. E aí, encontrar os caminhos, eu penso que a gente precisa fazer alguns recortes para entender que depende muito também do que surge para nós nesse meio do caminho. Para mim, surgiu um grande escritório. Então, para eu começar, eu não tive que preocupar em alugar uma sede para mim. Eu não tive que me preocupar em constituir uma pessoa jurídica. Eu não tinha que me preocupar. Tava ali a estrutura. Eu tinha que entrar e trabalhar. Entregar meu intelecto. O restante todo estava ali. E isso, para mim, fez muita diferença. Então, eu sei que o meu caminho, ele nesse ponto, teve menos pedras do que o colega que, às vezes, sai da faculdade tem que pensar. Eu preciso de uma sala para advogar, eu preciso de uma estrutura, eu preciso abrir uma pessoa jurídica. O que eu vou fazer? Então, pra mim, isso fez muito sentido. E esse não é, desculpa te interromper, mas pra compreender, esse não é um pensamento natural, assim, do advogado profissional liberal? Eu acho que eu quero abrir o meu negócio, o meu escritório. E como é que, tipo assim, surgiu isso? Você falou, beleza, é essa oportunidade que eu tenho. Em algum momento você pensou em ter o seu próprio escritório? Ou você falou, não, vou agarrar essa oportunidade? Tom, desde antes da faculdade, eu sempre trabalhei como CLT, também trabalhei como servidora pública. Eu nunca tive essa visão muito de estar liderando um negócio meu. Eu, principalmente no direito, do que eu via da realidade dos meus professores, pra mim parecia uma coisa muito cara abrir um escritório. Então, assim, pra mim, quando surgiu a oportunidade, não tive essa dúvida. No meio do caminho, algum momento pode ter batido essa questão? Sim. Não vou mentir, já bateu. Nossa, se eu tivesse o meu escritório, né? Como que seria ter as coisas do meu jeito, no meu formato? Mas, pra mim, a trajetória que eu construí, né, lá dentro, que tá sendo construído, é tão assim como se fosse meu. Não é meu nome que tá lá na placa, não é. Ainda. Mas eu te juro, eu olho pra ali, pra aquele lugar, e eu sinto que é meu. É um lugar que eu vou final de semana, é um lugar que eu levo meu filho. Ontem eu peguei meu filho na escola, levei ele comigo pro escritório, ele ficou lá eu trabalhando até 7 horas da noite. Pra mim é meu, sabe? Assim, uma questão muito mais pro forma.
Hoje, isso não passa pela minha cabeça. Não passa. Ah, eu quero abrir o escritório meu. Não. Ali pra mim já é meu. Tomara que tudo dê certo, né? Que o Chofun continue gostando de mim. Então, pra mim, hoje isso é meu e hoje não faz sentido isso. Mas, lógico, principalmente no começo, como as coisas ainda são muito prematuras, dá muita novidade, surgiu, sim, esses questionamentos. Deixa eu puxar um outro assunto, que assim, você foi falando e é realmente, tipo, muito, muito inspirador estar perto de você. Eu não tô falando isso por demagogia, você sabe. Tem uma questão que eu sempre fico pensando que é assim, e é uma coisa que eu preciso lutar comigo mesmo todos os dias. O sucesso, ele é um jogo de exclusão, né? Tipo, vou pegar um exemplo pop aqui, tá? Quantas meninas queriam ser a Anitta? Ou são até melhores do que a Anitta, sabe? Só que, tipo, existe uma Anitta só. Então, se a gente pega esse exemplo, o sucesso ele é um jogo de subir o Monte Everest, sabe? Tipo, uma galera vai até a entradinha ali, que eu não sei como é que é, mas vai até a entradinha, uma outra galera vai até o primeiro tópico, depois até o segundo, e só alguns escolhidos vão chegar lá em cima. E eu acho que nesse jogo tem algumas coisas que a gente controla, como, por exemplo, capacitação, e a missão do facilitadores é realmente fazer com que as pessoas tirem uma ideia do papel, que liderem um negócio, que deem o próximo passo na carreira. Então, existem, né, ferramentas para isso. Isso a gente controla. Mas talvez 80%, 90% das coisas a gente não controla. E eu acho mesmo, assim, trabalhando com empresas há 10 anos, que tem muita sorte envolvida, tem muita influência envolvida, tem muita política envolvida em todos os sentidos dessa palavra. E por acreditar muito que o sucesso é um jogo de exclusão, eu sempre fico pensando no seguinte: como é que a gente define o nosso próprio sucesso, sabe? Tipo assim, como é que a gente define a nossa própria trajetória? Porque no mundo que a gente vive também, rede social, exposição e o caralho a quatro... Pi. Foda-se. A gente também Desculpa, tem que, gente. tipo, Desculpa, evitar... mãe. Perdão, o meu francês. A gente tem que evitar muito o lance da comparação também, né? Que, tipo assim, porque é impossível quase não olhar pro lado toda hora. Ver o que o outro tá fazendo e tal. Então, tipo assim, pra me manter em paz, eu tô tentando muito entender, tipo assim, o que é sucesso pra mim? Sabe, tipo assim, o que é sucesso pra mim agora também? Que é uma outra questão. Como é que você lida com isso, assim? Tipo, tendo todas as suas responsabilidades? Que complexo, Felipe. Eu sou, às vezes. Eu sei, de sempre. Você é sempre. Que você falou no final, de evitar a comparação. Eu acho que a comparação, às vezes, ela é até saudável. Principalmente, assim, hoje, o direito, a advocacia, né? Ela se torna uma atividade empresarial. Se eu não olhar para o lado para saber o que o meu concorrente está fazendo, a gente fica para trás. Então, assim, mas isso eu tô falando num termo de no sentido de se inspirar. E isso. Uma vez eu li um livro, que eu não lembro qual é agora, mas eu aprendi que a gente precisa ter uma referência. Alguém que você olha, assim, que esteja mais ou menos na sua faixa etária, na sua condição, que você fale, aquela pessoa é top. Eu queria ter, assim, tá em similitude com ela, sabe? E eu tenho essas pessoas na minha cabeça, que eu lembro delas em situações específicas. E quando eu olho pra elas e penso assim, eu acho que eu tô quase lá, que eu tô no rumo certo, eu acho que isso também é uma forma da gente medir o sucesso da gente. Para mim, hoje, o meu sucesso é eu ter condições de entregar um trabalho bem feito, ter a contraprestação financeira disso e construir em paralelo a isso minha vida pessoal. Entendo que eu seria uma fracassada se tivesse tudo bem no trabalho, mas para estar tudo bem no trabalho, estivesse custando o meu bem-estar em casa. Então, para mim, hoje, Felipe, de verdade, é felicidade eu poder chegar no escritório às 9 da manhã e ter passado 2 horinhas com os meus filhos de manhã. Isso pra mim é sucesso demais. É sucesso hoje eu pensar que se eu precisar fazer uma viagem pra Brasília, cara, eu acho que eu consigo levar meu filho se eu quiser. Ou não dá, mas ele vai ficar bem amparado aqui. E para além disso, essa questão do olhar para o colega, como que eu tô tecnicamente? Minha advocacia já está ultrapassada? Eu tô sabendo o que está acontecendo? Eu tô a par? Eu tô alinhada com os meus colegas? Porque senão a gente fica para trás mesmo, sabe? E aí quando de repente as cifras começam a diminuir, a contraprestação começa a reduzir, também é um medidor. O que está acontecendo? Que o meu cliente de repente não está aqui mais, ou de repente a relação não está tão boa quanto era antes, os meus pais já não conseguem me ver como uma referência, o que está acontecendo? Mas são, assim, uma série de medidores desse sucesso, que, confesso, a gente não fica o tempo todo parando olhando para isso, mas mesmo se eu não parar para olhar, isso cai na minha mesa. Porque os elementos vêm, a gente começa a enxergar que alguma coisa tá diferente, que alguma coisa tá mudando. Às vezes você pensar assim, nossa, que bacana, hoje eu tenho menos prazos para eu cumprir. Por quê? Porque eu tô ágil? Porque reduziu a demanda? Se for a segunda resposta, alguma coisa tá errada aí, deixa eu correr. Então, para mim, assim, são uma série de fatores. Hoje, eu me considero uma pessoa bem-sucedida, mas ainda em construção.
né? Eu acho que quando a gente chega ali nos 40 e poucos anos, a gente, na carreira, teoricamente, né? Porque isso não tem regra, né? Mas pra mim que comecei lá com 22, eu acho que eu vou estar num ponto de olhar assim, o que eu construí até agora, né? Porque eu acho que chega num ponto depois, mais pra frente, que a curva, se você não cuidar, vai ser descer mesmo, né? Então a gente quer chegar num momento que a gente esteja em paz, estável, tranquilo e sabendo que as coisas estão funcionando bem. Desculpa, Tom, mas é porque me puxou uma outra questão aqui, que é assim, por vivermos nós três aqui num mundo de exposição, então a gente está dando palestra o tempo todo, dando aula, fazendo facilitação, liderando reunião, é muito gostoso também, né? Você se acostumar com esse lugar de elogios, floreios, mimos, é gostoso, né? Tipo, nosso ego ama isso. E eu, particularmente, nesse exercício de autoconhecimento, eu me percebi muito assim, sabe? Nesses últimos 5 anos, principalmente, assim. Como uma pessoa que gosta disso. Sou muito sincero e transparente com relação a isso. Não minto mesmo. Eu me achei muito no que eu faço, assim, por vários motivos, inclusive por esse último. Só que uma outra coisa que eu venho trabalhando muito, principalmente nesse último ano, é pensar assim, cara, tipo, a gente teve, né, nesses últimos 2 anos, 2021 e 2022, 2 ótimos anos, assim, anos espetaculares, assim. E 2020 e o começo de 2023 foram anos de transição ali, anos de recolocação, anos de parar, pensar de novo, por fases da vida, entendimento e etc. E eu venho tentando fazer esse exercício, assim, de que as coisas passam, sabe? Tipo assim, se você tá bem hoje, se você tá feliz, se você tá satisfeito com o que você tá fazendo, se você tá num momento gostoso da sua vida, isso passa. Mas se você tá mal, se você tá, tipo, num momento de insegurança, de desconforto, isso também passa. E dos dois lados existem derrotas, vitórias, crescimentos, né? Tipo, um pouco mais zona de conforto. Mas eu venho tentando fazer esse exercício comigo, de que as coisas passam. De que a vida é esse ciclo, né? E eu queria entender também do seu lado, assim, como você também convive com isso o tempo todo, no lugar de liderança de 40 pessoas, como é que você lida com isso? Que é um momento, um lugar também de muita pressão, né? Então, se a nossa cabeça não estiver sã, a chance da gente desmoronar é gigantesca, assim. Então, como é que a gente também fica consciente o suficiente para estar sã o suficiente também, para estar pronto, assim, para um lugar que também não é o tempo todo confortável? Isso que você falou para mim é uma palavra que eu gosto muito, que é impermanência, né? Nada é para sempre, tudo passa realmente. E, Felipe, sinceramente, muita terapia. Porque as coisas mudam muito. Há 3 anos, eu era uma pessoa que podia viajar o dia que eu quisesse, a hora que eu quisesse, pra onde fosse. Então, há 3 anos, por exemplo, antes da pandemia um pouco, eu tava indo fazer audiência na Bahia, em Brasília, São Paulo. Eu amava aquela rotina de ficar viajando o tempo todo, de aeroporto, ônibus, carro. Eu amava aquilo. Mulher de negócios. Isso, eu amava ser mulher de negócios. Definiu, eu amava. E aí, de repente, vem 2020, vem a pandemia, que já dá aquele baque. Depois vem a maternidade. E ficar dentro de casa há muito tempo, ficar restrita, sem viajar. Olha, recentemente, eu ia ter um julgamento em Belo Horizonte, que eu tava assim, meu Deus do céu, eu tenho crise de abstinência de viagem, eu vou viajar. Eu vou viajar, que alegria. Adiou o julgamento. Falei, não é possível, a minha chance foi embora. E pra mim, essa questão de entender que tudo passa é muito importante, porque eu sei que aquela fase de viajar, daquela loucura, passou. Hoje a minha fase é mais estável. Vou em viagens curtas, mais próximas. Se for mais longe, eu preciso organizar tudo aqui para as coisas acontecerem. Mudou muito para mim. E confesso, até hoje não é fácil eu entender isso. Não é fácil. Eu sinto muita falta de, às vezes, poder falar: estou saindo hoje, vou voltar quarta-feira, tranquilamente, ou vou ficar uma semana inteira fora trabalhando. Eu sinto muita falta disso. Eu sinto falta de poder ser acionada a qualquer hora do dia, sabe? Poder falar: tô indo, onde que é? Isso mudou pra mim. E eu acho que essa saúde, assim, psicológica mesmo, sabe, Felipe? Eu acho que ela é essencial, porque senão dá a sensação de perda. Total. Parece que a gente perdeu alguma coisa, perdeu algum posto. Parece que a gente decresceu. Que a gente decresceu. Isso é horrível, né? E com relação também a essa questão da impermanência, dos holofotes, enfim, eu penso que também é uma posição da gente saber lidar. Hoje eu tô na condição de vice-presidente da OAB. Também te coloca no patamar que você tem contato com todos os colegas da classe ali, da subseção, né, que é a nossa cidade. Te coloca numa posição que você está em N eventos, convendo com N pessoas. O ano que vem tem a eleição da OAB. A gente não sabe os projetos, né? A gente não sabe como vai ser o futuro. Mas vamos supor que em 2024 eu não tô lá mais. Aí você recebe menos convite pros eventos, ou nenhum convite. Ou você chega num lugar... E é tão legal, né? Você... E evento eu amo. Eu amo, né? Eu amo festas. Então, tá com a mente preparada de que as coisas vão mudar e vai ter outra pessoa ocupando aquele lugar. E mais, que a pessoa que vai te suceder pode executar um trabalho muito bacana, sabe? E falar assim, poxa, e alguém falar, esse vice-presidente agora é top. E você fala, nossa, o que eu não fiz? Ou o que eu fiz?
que eu podia ter feito melhor. Eu acho que é um trabalho constante, assim, da gente. Eu estou fazendo o meu melhor hoje, então, assim, não sei o que vai ser amanhã, mas hoje o que eu posso fazer isso, beleza. E lidar com o passado, que é o que eu tenho feito muito na terapia, entender que a minha vida mudou, que as coisas mudaram, então que eu preciso olhar, assim, com mais afeto, né, pelo presente que eu tenho outro, e tentar, assim, sinceramente, superar algumas coisas e olhar com mais empatia pro futuro que tá vindo. Legal. Nesse ponto que eu queria puxar também, relacionado ao futuro, né? A gente tava conversando aqui antes de começar, né? Que eu tô num momento de muita ansiedade também. Sim, por te tá entendo. Vindo uma criança e tudo mais, né? A Zuri tá vindo aí. E eu tô ultimamente, né, discutindo, inclusive, em terapia, como lidar com as minhas expectativas em relação à minha própria vida, minha própria carreira. O que eu achei que estaria acontecendo e não está, que é mais ou menos isso que você tá falando, assim. Hoje, né, tipo, como é que tá esse seu exercício, assim, pensando 5 anos da sua carreira, lidando com essas expectativas? Essas últimas mudanças que aconteceram na sua vida mudaram muito as suas expectativas em relação ou a tempo, ou a espaço de estar ocupando? Como é que foi isso pra você, assim, essa mudança? Como que você lida hoje com essa perspectiva, assim, de... Cara, eu tenho que olhar agora pra frente, mas eu tenho outras responsabilidades que não tem como eu abandonar, não tem como eu fazer nada, tenho que continuar com elas. Como é que Nossa, mudou total, então, mudou total. Porque, assim, eu me imaginava... Isso é quase uma consultoria, não sei se... Quer saber como que ele faz depois que a Zuri chegar, né? Não só isso, né? Não só isso, mas eu sempre tive essa questão em relação à expectativa da minha vida, até antes de namorar, de ser pai e tudo mais, de imaginar, tipo assim, eu acho que eu tenho condição de estar em tal lugar e tal, mas por que as coisas não acontecem pra mim e tudo mais? Então, assim, lógico que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a lidar com esse tipo de coisa. Só que, querendo ou não, por a gente acessar mais conhecimento, a gente acessar mais lugares, essa expectativa ela vai ficando cada vez mais complexa. Eu não acho que, às vezes, nem tão maior, assim, mas eu acho que ela fica mais complexa porque você começa a acessar novas camadas daquilo que você busca. Então, tipo, às vezes, sei lá, você queria só ter um carro legal e uma outra coisa. Só que aí depois você vai pensando, não, eu queria ter tal qualidade de vida, ter tal momento, ter tal tempo de qualidade. Eu queria acordar de manhã e passar 2 horas com os meus filhos. E isso, provavelmente, há 5 anos atrás, você nunca ia imaginar que isso era um ponto positivo da sua carreira. Exatamente. Então, eu queria ir mais para esse sentido, assim, de administrar a expectativa em relação à quantidade de camadas que vão acontecendo na nossa vida à medida que a gente vai crescendo profissionalmente. E eu acho, assim, as expectativas, eu acho que elas são essenciais pra gente poder caminhar, né? Exato. A gente pensando o que a gente quer, a gente vai adiante, a gente tem propósito. E mudaram muito, Tom. E também, assim como você, eu tenho trabalhado muito em terapia também. Porque até então, pra mim, até os meus 40 anos, eu estaria fazendo cursos loucamente. E, assim, na terapia eu entendi que eu precisava pisar no freio um pouquinho, né? E aí volta aquela história do meu amigo Alan. Vamos aplicar o que você já tem de conhecimento? Então, hoje eu tô muito mais moderada. Hoje eu faço um curso de extensão, que é online, então eu consigo assistir na hora que eu consigo assistir. Sigo na minha pós-graduação na FGV, mas que por enquanto está trancada. E assim, eu tive que pisar no freio, não teve jeito. As expectativas, elas também ficaram mais moderadas. Algumas coisas eu tive que literalmente riscar dos meus projetos e outras adiar. Teve frustração? Teve. Tem coisa que eu me frustro. Que eu pensei assim, eu queria alcançar isso até o tempo tal. Que hoje eu olho e eu acho que não vai ser mais possível. Porque eu preciso colocar outras coisas antes. O exemplo que você deu do carro. Antes, o carro que eu tava ótimo pra mim. Agora eu preciso de um carro maior. Porque se eu vou atrás com as crianças, eu vou espremida. Então já mudou isso também. São coisas que parecem pequenas, mas que fazem sentido pro nosso bem-estar mesmo. São essas camadas, né, que vão aumentando. Essas camadas que vão aumentando. E a gente olha, eu acho que com muito mais profundidade. Depois que eu tive meu primeiro filho, eu voltei a treinar, a minha personal me falou uma coisa interessante. Ela falou assim, se você estiver com preguiça de vir no treino, você pensa que você tá vindo pra você ter força pra carregar seus filhos nos ombros. Falei, bacana, gostei, que eu quero ser aquela mãe que briga com as crianças, né? Carregar num ombro só. Um filho cada ombro. Igual The Rock. Aí eu tive a Maria, aí voltei e uma vez ela falou pra mim, olha, pensa como você quer estar com 70 anos, que saúde que você quer estar. E eu falei, realmente, ela falou assim pra mim, você não queira dar trabalho pros teus filhos. Eu falei, nossa, olha que coisas profundas que ela fica me falando. Mas muda a motivação. É quase a psicóloga, a sua personal. Antes, você quer ser só uma musa fitness. Depois você quer ter saúde de verdade. Então, essas camadas aí, Tom, eu acho que elas mudam mesmo. E pra mim, é engraçado, sabe? Hoje é tudo muito voltado pra família. Acho que até na minha fala você deve perceber. Os propósitos estão muito alinhados com os filhos. Tudo, assim, os filhos na frente. Mas eu não sou, assim, inocente a ponto de não pensar o quão importante a gente ser prático. E isso eu aprendo muito com o Gustavo Chalfun, né? Que é meu sócio, diretor do escritório. Que ele ensina muito, assim, no dia a dia, essa questão que a gente tem que pensar, se eu não estiver aqui amanhã, o que vai ser?
Ele fala muito isso. Se eu morrer amanhã, o que vai ser do escritório? E isso acende assim pra gente, poxa, a gente precisa realmente saber caminhar com as nossas próprias pernas. E a gente tem que pensar até na questão da impermanência. Nada é pra sempre. Amanhã, se alguma coisa acontecer, como que eu tô? Então, assim, até pra alinhar as expectativas da gente, ser mais realista possível pra gente não levar um tombo muito grande. É isso. Muito bom. Muito foda, né? Tá profundo, né? Muito, a gente tá muito, Cláudio. Mas eu queria tocar no assunto agora, tipo, o que é revolução pra mim é diferente do que é pra ele, eu imagino que é diferente do que é pra você também. Essa semana eu vi o Mano Brown entrevistando a Regina Casé, e o Mano Brown ele deu uma entrevista lá atrás, e ele falou lá atrás, há sei lá quantos anos atrás, que revolução pra ele era o esquenta da Regina Casé na Globo. Eu concordo. Porque era a cultura da periferia, Na Globo. no horário nobre, no domingo, na maior emissora de televisão da América Latina. E essa me levantou uma questão muito lógica, assim, que é a questão da praticidade, que é o que você falou, que é a questão do pragmatismo mesmo, da objetividade. O que eu estou fazendo agora para gerar as revoluções que eu acredito que devam acontecer. E eu queria também te ouvir o que é revolução para você. Revolução para mim é... Eu venho de um lugar, e ontem a gente estava celebrando um pouco disso. A minha mãe, ela foi por muito tempo empregada durante o dia e auxiliar de cozinha durante a noite. Porque ela criou eu e meus irmãos sozinhos, e ela tinha que dar acesso pra gente, né? Tipo, ela tinha que dar possibilidades pra gente. E ela sempre colocou na nossa cabeça, assim, desde muito molequinho, que a gente podia fazer literalmente o que a gente quisesse, assim. Ela é esse tipo de pessoa. E eu falo sobre ela direto, porque ela é realmente diferente. Quero conhecer sua mãe. Ela é genial. Tô mentindo? Amo. Maravilhosa. E ela, assim, ela sempre fez isso com muito carinho, assim. A minha mãe é uma pessoa realmente especial. E, óbvio, né? Eu tive a oportunidade ali de caminhar um pouco na minha carreira, né? Então, me formei em publicidade, pós-graduação em psicologia organizacional. Agora eu tô na mesma fase que você. Comecei o mestrado, mas deu preguiça. Meu foi preguiça, literalmente. Não teve relação nenhuma com o tempo, se reconheço. Foi tipo assim, não me pegaram, assim, não me apaixonei pelo processo do mestrado, e o Tom me conhece. Se eu não estiver muito envolvido com alguma coisa, eu não consigo. Sabe o Jojo Todinho, sem paixão não rola? Eu sou esse tipo de pessoa. Se eu não estiver muito envolvido com algo, não consigo, sabe? Tipo, vai até a página 2, assim, não dou conta. Mas vou me apaixonar de novo por esse processo, imagina. Não agora, mas... Aí mestrado, aí lidero uma empresa, aí lidero outra agora, aí professor de pós-graduação e tal. Meu irmão está se formando em psicologia, minha irmã é psicopedagoga. Isso tudo é para dizer que, tipo assim, a gente conseguiu mostrar para minha mãe que a gente ia ter uma vida melhor do que a dela, sabe? E isso para mim é revolução. Eu sempre falo isso com meus irmãos, sabe? Tipo assim, a minha avó não correu tanto que correu para eu ter uma vida pior do que a dela. A minha mãe não correu tanto que correu para eu ter uma vida pior do que a dela. Sabe? A gente não tá correndo para o meu sobrinho agora ter uma vida pior do que a nossa. Revolução pra gente é dar o próximo passo, assim, sabe? E se eu fizer isso pros meus, pra mim tá do caralho, assim, sabe? Pra mim é isso. Além disso, revolução para mim tem relação com exemplo também, sabe? De eu mostrar através daquilo que eu faço que é possível, que dá. Por mais que o mundo não seja um lugar gentil, por mais que as coisas não sejam fáceis, por mais que a gente tenha que jogar um jogo que é, sim, em vários momentos, nojento, a gente é capaz, é possível ser reconhecido como um bom jogador, como elegante, como estrategista, é possível. Isso é revolução para mim. Eu queria saber o que é revolução para você, Sheila. Nossa, tá muito alinhado o nosso pensamento, Felipe. Revolução para mim é eu, uma mulher preta de origem periférica, ser vice-presidente dos maiores escritórios de Varginha. Isso para mim é revolução. Porque a nossa, assim, origem parece muito também. Periferia, mãe doméstica, pai coletor, depois jardineiro. E a gente, isso que você falou fez tanto sentido para mim, que eles não correram tanto pra gente ter uma vida pior que a deles. Isso para mim é revolucionário. Revolucionário também, para mim, é eu ter um lugar de fala e as pessoas, embora às vezes não queiram me ouvir, elas vão ter que me ouvir. Porque eu não vou começar a gritar, mas eu vou falar em mais pontos. Eu vou falar em todos os lugares que eu puder falar. E o que você falou, a gente evita falar de algumas questões óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. E assim, Felipe, eu tenho que tentar toda oportunidade que eu tenho de falar em público, eu não me furto de falar da questão racial. Porque o racismo é estrutural. Então, assim, o caminho foi menos arenoso para mim porque eu encontrei uma série de oportunidades. Mas se eu não conseguir abrir portas para outras meninas pretas, para outras pessoas pretas, não vai fazer sentido nenhum. E uma coisa assim, que muito da realidade minha, eu olho pro escritório quando eu entrei, há 14 anos, e agora, hoje. Quando eu entrei, além de mim, tinha uma menina negra que fazia limpeza. Hoje vocês conhecem o escritório. Sim. Né? Nós estamos aí, nós estamos chegando, colorindo os espaços. E eu sei que muitas coisas têm sido goela abaixo, sim.
os espaços no meio de representatividade dentro das instituições ainda tem sido por imposição, né? Pelas cotas, pelo normativo de cada instituição. Mas tem uma coisa que eu ouvi uma vez do Marcelo Collin, que é um advogado que eu tenho uma admiração incrível, presidente da Comissão Estadual de Igualdade Racial, que ele falou assim, que pra gente ocupar algumas cadeiras, algumas pessoas vão ter que se levantar. É isso aí. Eu acho massa, porque com o tempo vai ser tão natural que essas coisas aconteçam, as cadeiras vão ser nossas também. Sabe? E eu não sou assim iludida, gente. Isso vai demorar tempo pra caramba. E outra, gera um incômodo gigante. Gera um incômodo gigante. E esse incômodo, na maioria das vezes, que é uma coisa que pessoas que vêm do lugar que a gente vem tem que saber lidar, que é tipo assim, não é um incômodo que ele é dito também. Não, porque em países como o Brasil, esse tipo de incômodo, ele é sofisticado. Aí fica sutil, né? Exato, e ele é tipo assim, ele não vem em palavras, sabe? Ele não vem em negativas. Ele às vezes vem num daqui a pouco. Exato. Ele vem num talvez, ele vem num não sei. E, tipo assim, é porque às vezes as pessoas acham que a gente é bobo, né? Que a gente não percebe essas coisas. Mas não, a gente sabe exatamente o lugar que a gente ocupa, o quanto é difícil, né? Ser o Felipe 24 horas por dia, o quanto é difícil ser a Shirley 24 horas por dia, o quanto difícil é ser o Tom 24 horas por dia. Mas, mesmo percebendo tudo isso e sabendo que as coisas são assim, a gente tem que aprender a jogar o jogo, né? Tem que aprender a jogar o jogo. Porque senão a gente vai ficar de fora, assim, parecendo uma criança mimada que quer mudar as regras. Exato. Sem antes ter jogado o jogo. Felipe, assim, é muito bom quando a gente consegue conectar e formar redes nossas, porque a gente se fortalece, porque às vezes cansa. Nossa, cansa se ouvir as pessoas falarem, mas vocês estão falando demais, enquanto falar disso, isso não vai morrer o assunto. Ou, nossa, por que tem que ter o dia da consciência negra? Ou então agora, né, assim, com todo respeito, mas vocês devem ter recebido uma ligação pra falar do 13 de maio, né? Com certeza, alguém falou no 13 de maio. Então, assim... Falei que eu vou viajar, não vou estar aqui. Eu também vou viajar, mas eu vou de verdade. Não, eu vou de verdade também. Eu vou ver minha avó, mas é verdade, eu vou mesmo. Eu também vou ver minha mãe, vou levar eu vou viajar. minha avó no jiu-jitsu também. Eu vou dar banho no meu peixe. Olha, vamos... Gente... Não, mas eu vou mesmo. E assim, se a gente se fortalecer, porque às vezes cansa. Porque a gente fala uma vez, a gente fala duas vezes. E assim, eu sou daquela política também. Eu não fico ensinando. Eu acho que hoje todo mundo tem condição de buscar conteúdo. Gente, a internet tá aí. Tem no Google, Tom. Tem no Agora Google. tem um chat GPT que ainda escreve. Melhor ainda. Melhor. E pra chegarem pra gente... eu falei porque eu não sabia. Nossa, eu não imaginava que isso era racismo. Não imaginava que era preconceito. E assim, às vezes bate um cansaço. Eu acho que talvez vocês, como eu, já tenham chorado às vezes de cansaço. Tenham falado, vou largar a mão, não vale a pena, vou cuidar do meu, mas não. Não, eu acho que a gente tem que pensar que tem gente vindo aí, sabe? A gente precisa tentar aplainar um pouquinho os caminhos pra eles, fortalecerem. Acho que as próximas gerações vão vir muito mais conscientes, muito mais fortes, com letramento racial muito melhor do que o nosso, né? E com um lugar de fala muito mais ativo e exigindo essa escuta ativa, que eu acho que é muito mais importante. Podem tapar os ouvidos, a gente vai escrever, eles vão ter que ler. De alguma forma, isso vai ter que ser dito. Então, assim, eu penso que esse caminho aí, ele é revolucionário. Quanto mais a gente conseguir falar e a gente conseguir se unir para falar, estamos aqui, o espaço é nosso por direito, não é concessão, não é caridade, não é o Zionel Santana, professor Zionel, que eu amo muito, ele fala uma coisa assim, cuidado, senão você começa a aceitar alguns espaços estereotipados. A pessoa vem e fala assim, senta aqui, eu tô deixando você sentar aqui, tá? Não é porque você tem capacidade, não é porque você sabe, você pode, é porque eu estou deixando você sentar aqui. Mas eu quero sentar ali, eu quero, e eu posso sentar ali. Então é ali que eu vou sentar. Então acho que essa consciência toda coloca a gente no lugar de fazer revolução mesmo. Às vezes dá vontade de pôr fogo. Mas a gente tenta ser mais elegante, mais fino. É porque a gente é, né? A gente é. Não, Quanto tempo a gente tem? A gente tá terminando. Só que... Tô brincando. Mas é porque, assim, eu acho que isso, a gente, né? Eu com o Felipe, a gente discute isso muito mais, assim. Mas a minha realidade, principalmente, tipo, de onde eu venho, ela adiciona uma camada a mais aí, que eu sou filho adotivo, né? Então eu sou criado por uma família, fui criado por uma família branca, né? Sou até hoje, e isso adiciona uma camada de complexidade que até hoje eu tô tentando entender o impacto que isso teve, tanto positivo quanto negativo. Mas você se compreendeu como uma criança negra desde sempre? Desde sempre, porque minha mãe sempre falou comigo que eu era adotivo e tudo mais, né? Tipo, não tinha como. As pessoas, tipo assim, a rua, a escola, etc., ela é o reflexo da maldade
sociedade, da humanidade. Então, tipo, sempre recebi perguntas, minha mãe sempre me preparou Pra muito bem. isso. Só que, tipo, a consciência racial, pra mim, ela veio na faculdade já. Então, tipo assim, demorou um tempo. Apesar de eu saber que eu era uma pessoa negra, eu não era uma pessoa negra, tipo, convicta das minhas relações Mas a enquanto nossa ser geração, a humano. maioria veio mais tarde também, né? Pra mim, Exatamente. Pra mim inclusive, na também. faculdade. Só que, pra mim, tipo, o jeito que eu cresci, o jeito que eu fui criado, me blindou muito de perceber a maldade, essa sutileza da maldade que sempre teve presente, e só que, tipo, me deu oportunidade de acessar coisas que eu vejo que, tipo assim, todo mundo que cresceu ao meu redor não teve nenhuma oportunidade. Então, eu pude estudar numa boa escola, conviver e enxergar outros horizontes. Então, tipo assim, eu cresci num bairro periférico, tipo, bem afastado. O Felipe agora tá morando lá perto de cima. Mas meu mundo era meu bairro, assim. Só que ao mesmo tempo, aos finais de semana, eu ia pra casa do meu tio, que é irmão do meu pai, que é ali no Sion. E ele, tipo assim, meu pai, ele teve uma realidade que começou a ascender depois, né, de 2002 ali, das políticas que foram fazendo, tipo, principalmente de moradia popular, que foram aumentando a população no meu bairro, então gerou mais demanda de consumidores da padaria do meu pai, então isso fez, hoje eu consigo fazer essa leitura mais sistêmica, de que isso aumentou o consumo, aumentou a quantidade de renda que estava indo para dentro da minha casa, então eu comecei a ascender, então, tipo, eu já tive condições, tipo assim, bem naturais de tipo, não tem aquele tênis, eu não posso ter aquele tênis, etc. Só que isso foi mudando enquanto eu fui crescendo. Então, a minha infância e minha adolescência, eu fui crescendo nesse espaço de ver os meus amigos, né, nas condições normais da sociedade, que a maioria da sociedade tem. E eu ia para casa do meu tio no final de semana e eu convivia com a estrutura que ela era muito mais farta, em todos os sentidos. Então, eu sempre tive essa dupla vivência, assim, sabe? De acessar um lugar periférico e um outro que é um pouco mais classe média, assim, e conseguir entender, tipo, o que é conforto eu querer ter. Então, tipo assim, eu não tinha videogame, mas todo final de semana eu tava jogando videogame com meus primos. Eu só tinha Globo pra assistir lá em casa, lá na casa do meu tio eu tinha Sky pra assistir. Então, tipo assim, porque era isso, né? Eu era pequeno, era isso que tinha pra eu ver. Então, isso fez eu crescer já sonhando muito alto, já buscando, porque eu já tinha conquistado, mesmo que não fosse meu, alguns espaços que me davam essa sensação de que eu precisava ir atrás de mais. Só que, principalmente na minha adolescência e tudo mais, eu comecei a conviver muito mais com a galera que não se parecia comigo do que se parecia, e isso molda muito o comportamento. E aí eu só fui ter de volta, né, essa sensação e essa noção depois de estudar semiótica, teoria da comunicação, política, etc. Na faculdade, tipo, de começar a entender meu papel enquanto ser humano, e muito por conta da cultura hip hop também. Então, tipo, de ouvir, né, o crioulo falando primeiro, depois Emicida, aí depois voltar lá atrás no Racionais e tudo mais, e começar a entender a mensagem, me entender como ser humano, fez eu entender essa revolução. Só que, tipo, eu sempre tive que buscar as coisas muito sozinho, porque eu nunca tive um pai pra perguntar ou pra me falar nesse sentido, uma mãe ou um amigo mais próximo. Então, tipo, a minha busca, ela sempre foi sozinha, de buscar conhecimento através da internet e tudo mais. Então, tipo, quando vocês falam de revolução, eu vejo essa revolução mais na prática, assim, a minha é muito mais no sentido de conseguir dar acesso para as pessoas, de alguma forma, aquilo que eu tive, porque isso me transformou, tanto ao conhecimento e tudo mais, do que, tipo, essas mais práticas. Tipo, eu falo pro Felipe, eu não tenho que lutar para ter minha casa, eu já tenho minha casa, o meu carro, esse tipo de coisa, que a maioria das pessoas que são como nós está lutando, sabe, nessa fase da vida. Então, tipo, eu já não preciso. Agora que eu vou ser pai, eu já reduzi essa minha expectativa nesse sentido de, tipo assim, agora eu preciso criar um ser humano mais foda que eu, que é nesse sentido. Que é o seu projeto afrofuturista. Essa é a minha revolução a partir de agora. Mas eu entendo que, tipo, até pela quantidade de coisa que eu leio sobre tudo mais, eu não gosto, a gente nem tem tempo pra isso, nem gosto tanto de ficar falando assim, mas é de poder mudar a perspectiva. Pra mim, a visão é mudar a perspectiva enquanto povo preto, enquanto existência de povo preto, que a gente ainda tá muito condicionado a um momento de escravidão e etc. E a gente entender que a gente descende de pessoas... Por isso o 3 de maio me incomoda tanto. Exato.
E aí é bom nem falar, Deixa nem publicizar. porque aí Que a gente não vamos ficar- descende de pessoas que são, tipo assim, extremamente inteligentes em táticas de guerra, tática de governo, de política, que ensinou política pra Europa. Então, Exato. tipo assim, que o Pitágoras foi aprender matemática no Egito, Então, tipo, agora tinha a polêmica lá de que a Cleópatra era preta ou não. Lógico que é. Porque, tipo assim, Kemet, tipo assim, o KMT, né? O símbolo significa preto, que é em francês, noir. Tô falando vários eu tô idiomas vendo. aqui. Continua. Mas, então, tipo assim, o Kemet significa o povo preto, beleza. E a Cleópatra foi uma pessoa que tava lá dentro e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho que o meu objetivo, hoje em dia, em relacionado à Revolução, é mudar essa consciência, mudar essa visão. De que a gente, sim, tem referências totalmente positivas em todos os campos de conhecimento, de prática e de tudo que faz uma nação ser uma grande nação. Então, tipo, a minha revolução tá em conseguir educar dessa forma, assim, trazer essa visão, trazer esse acesso a essa informação. Então, eu vejo a revolução nesse sentido, mas o meu projeto agora é fazer isso só com a Azuri. Eu não Ai, que preciso bacana. fazer isso mais com mais ninguém, assim. Mas por eu não estar nessa fase de brigar, de dar o próximo passo, que tipo, esse meu passo já foi dado, me coloca nessa posição sempre de desconforto, sabe? De tipo assim, velho, eu não posso contentar com isso aqui, porque isso aqui já foi, sabe? Eu dei a sorte de cair numa família que me acolheu muito bem, que me deu a estrutura para eu conseguir crescer, ser uma boa pessoa, mas eu olho, tipo assim, meu vizinho de frente, ele, tipo, tá numa condição, tipo, de alta vulnerabilidade. Ele tem a mesma idade que eu e anda pra rua aí e tal. Então, tipo, eu me ver nesse lugar é muito complicado, sabe? Que até enquanto vocês falavam, me deu vontade de perguntar isso, eu invertendo os lugares. Que era assim, não sei se vocês pensam sobre isso, mas às vezes bate muito em mim aquela questão do senso de responsabilidade. O que eu faço com o que eu tenho nas mãos agora? Ou eu vou focar em mim pra eu viver muito bem, muito feliz e morrer pleno. O que eu tô fazendo, assim? Qual que é o meu papel, meu compromisso, esse senso pelo outro? Que às vezes, gente, parece uma ajuda boba, mas às vezes é uma coisa assim, sei lá, às vezes você pegar as roupas que você não usa mais, o tênis teu que foi top, e dá pra uma criança que às vezes não tem condição, pra um adolescente. Vocês pensam nisso também? Tem uma... Eu e o Tom, a gente discutiu sobre isso esses dias. Tem uma fala do Preto Zezé que eu gosto muito, que ele fala assim, eu acho que a gente pode ter responsabilidade, sim, mas a gente não pode ter culpa. E é muito fácil confundir as duas coisas. Verdade. E eu e o Tom, a gente conversa muito sobre isso, que é tipo assim, eu não acho que a gente tem que se sentir culpado por ter conseguido dar um passo a mais do que a média das pessoas deram. Sabe? Eu não acho que a gente tem que se sentir culpado por conseguir fazer algo pra gente, enquanto a gente poderia estar fazendo algo por outra pessoa. Não acho de verdade, assim, acho que essa responsabilidade não é nossa, acho que o mundo já é pesado demais pra gente colocar mais esse peso sobre a gente. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que eu sou pelo que nós somos, assim. Eu sou bastante dessa filosofia, só que eu acho também que a gente tem que, sei lá, aprender a lutar as nossas próprias batalhas. O que a gente é capaz de fazer agora? Eu sempre falo isso com o Tom, eu não dou conta agora de liderar 2 empresas, de estar me transformando num professor de pós-graduação, de ter que dar acesso para os meus irmãos, de ter que dar um descanso merecidíssimo para minha mãe, e ainda assim ter que me responsabilizar por uma ONG, por uma causa social. Eu não consigo, não dou conta. Então, tipo assim, a minha revolução, ela acontece por etapas. E às vezes o que a gente tá fazendo já faz um barulho, né? Já gera um impacto. É isso. E eu acho que assim, é fase. Então, tipo assim, eu tenho 28 anos de idade. Pode ser que com 35 anos eu esteja numa outra fase da minha vida e eu lá na frente vá dar conta de fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer. Pode ser que com 40 anos eu vá estar numa outra fase da minha vida. Então, assim, eu acho que a gente também... Eu acho que a gente vem de uma geração assim. A nossa geração, ela tem pressa pra tudo. E, tipo assim, e é uma geração que... Desculpa, Tom. Que é muito engajada, então tem pressa pra mudar o mundo literalmente mesmo, assim. Então, quando a gente começou a Merim, a gente não tinha nenhum pudor em falar que a gente queria mudar a cidade que a gente ocupava. E a gente, com o tempo, foi vendo que, tipo, mano, o jogo é mais complexo do que isso, sabe? Tem muito mais camada, né? Mas eu, nesse ponto, eu sou um pouco mais audacioso no sentido de querer as loucuras. Eu tenho todas essas responsabilidades e, às vezes, tipo assim, eu fiz uma loucura de fazer uma festa, de fazer um evento, uma festa black no começo do ano, no começo do mês passado. E, tipo assim, quase me deixou louco, literalmente. Quase me deixou louco. Não mexe com isso, não quase me deixou louco. Isso. Só que, ao mesmo tempo, tipo, eu consegui abrir uma porta que eu nem tava esperando
consegui abrir, assim. Então, tipo assim, a casa de evento que eu fiz, a festa e tudo mais, ela é liderada por um cara que é policial militar. E, tipo assim, a gente sabe teve até nesses dias aí um deputado que falou algumas coisas relacionadas à cultura hip hop. Então, sempre, tipo, teve um grande preconceito em relação à cultura preta e espaços, né, que essas pessoas que têm essa linha de pensamento ocupam. E, tipo assim, o cara, ele foi depois do evento, tanto durante, mas ele tava um pouco desconfiado, que é natural, não me conhecia. Mas depois, ele já, tipo assim, me liga pra fazer outros eventos. Falei, velho, eu não quero fazer, mas eu sei quem quer fazer. Bacana. Então, tipo assim, eu consegui abrir isso, pra mim já é uma pequena revolução, já deu um sabe? resultado aí, então, né? tipo assim, deu esse resultado e me deixou grato, assim, me deixou satisfeito. Falei, velho, eu fiz alguma coisa que abriu uma porta. Então, tipo assim, nesse caso, eu consegui dar uma estrutura digna para os artistas que estão começando poder se apresentar. Então, tipo, ter uma caixa de som legal, ter um público numeroso. Então, conseguir fazer as coisas dessa maneira. Então, tipo, eu venho mais nesse ponto, mas agora eu entendo que eu preciso colocar um pouquinho o pé no freio pra, tipo assim, fazer isso num raio de atuação menor, sabe? Mas eu sempre quis muito, assim, essas questões por entender que eu tenho tipo, como se eu tivesse subido um degrau a mais do que a maioria das pessoas que se parecem comigo, sabe? Então, eu acho legal. Tem essa responsabilidade. E isso que o Felipe falou, da gente não sentir culpa, né? Eu acho bacana, Felipe, a gente tem uma linha muito tênue, né? É muito fácil confundir. E aí, às vezes, a gente, assim, acaba ocupando um lugar que realmente não é nosso, né? Porque se sente culpado, né? Muito bacana isso que você fala. E o mundo faz isso com a gente, ele. O mundo faz isso com a gente, tipo assim, é como se eu, agora, na posição que eu tô, é como se eu não é como se eu não merecesse, é como se esse lugar não fosse pra mim. É afrontoso, então, tipo assim, né? E aí, isso é tudo, olhares, palavras, tudo. Então, tipo assim, é como se, tipo assim, eu estivesse ocupando um lugar, esse lugar não é seu, sabe? Não era pra você estar aqui, sabe? Ou você já foi longe demais. Calma. Então, tipo assim, como eu quero muito, como eu quero tudo, como, tipo, eu quero o mundo, eu tenho que trabalhar comigo todos os dias que, mano, eu vou fazer o meu, vou conquistar o meu, primeiro votação, consciente, pronto, preparado, aí beleza. Aí eu vou trazer as outras pessoas que merecem também estar nos lugares que eu tô ocupando. Bacana. Certo, meu time? É isso, né? É isso, que produção. delícia. Dava mais 2h30 de podcast. Tava tão gostoso. Aguentada a nossa próxima temporada também de ficar. Que já tá ali esperando, né? Esperando. Chile, muito obrigado pela sua presença. Queria que você deixasse só uma palavrinha final, tchauzinho, sei lá. Nossa, eu agradeço demais, Felipe, Tom, vocês são, assim, incríveis. Eu amo estar com vocês. Eu sempre aprendo muito. E o que eu deixo, assim, é que a gente tem a oportunidade sempre de falar mais, falar, assim, com tranquilidade, serenidade, mas falar o que precisa ser dito, né? E pra mim é muito rico o que vocês fazem nesse trabalho do podcast, porque quando a gente ouve outras pessoas, a gente sempre enxerga um panorama, não tinha visto, não tinha pensado dessa forma, não tinha visto sob esse ângulo. Então, assim, enriquece muito. É uma forma que acaba alcançando várias pessoas que a gente menos imaginaria que alcançasse. Então, muito obrigada. Precisando, estou aí sempre. Tamo junto. Obrigado, Chile. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui curtindo esse papo com a gente. De novo, né? Aquela parte blogueira. Se você gostou, deixa um comentário, deixa seu like. Compartilha no aviãozinho aí, tá no Spotify, no YouTube. E é bom também até pra puxar uns assuntos com uns contatinhos, né, Felipe? Você que é especialista nisso. Eu sou especialista. Mas é bom que puxar aquele assunto. Olha que podcast legal, falando de coisas diferentes e tal. Então manda pra aquela pessoa que você tá querendo puxar um assunto, não sabe como. Não quer perguntar se ela gosta de pão, né? Nem falar oi, sumido. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui, Chile. Tamo junto. Eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau.